Meu nome é Guzmão. Tenho 32 anos e, até o mês passado, eu era basicamente o capacho da família. No nosso encontro anual, meu pai me deu um soco na cara na frente de uns 40 parentes porque eu finalmente me defendi. E a pior parte? Minha mãe riu enquanto meu irmão Marcelo aplaudia, dizendo: bem feito pra você. Eles nunca imaginaram que a filha quieta que eles tanto pisotearam durante anos tinha o poder de ferrar com tudo que eles valorizavam. Naquela noite, fiz 3 ligações que mudaram minha família para sempre. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Crescendo em Fairfield, Connecticut. Sempre me senti vivendo na sombra de expectativas que nunca conseguiria alcançar. Nossa casa de 5 quartos. Toda em estilo colonial com um gramado perfeito e uma cerca branca. Parecia perfeita por fora. Mas lá dentro, aprendi rapidinho que meu valor tinha tudo a ver com o quão bem eu conseguia agradar meu pai. Gaspar. Meu pai construiu sua empresa de serviços financeiros do zero, transformando-a numa potência regional com mais de 300 funcionários. Mas o sucesso dele veio com um temperamento que fazia nossa casa parecer um campo minado. Um passo em falso. Um comentário que ele não gostasse. E bam! E ele explodia. A raiva dele era lendária entre a família. Embora ele a mantivesse escondida dos seus colegas de trabalho e amigos, um Macedo nunca mostra fraqueza. Ele nos lembrava no jantar. Um Macedo impõe respeito. Mas respeito na nossa casa só ia numa direção. Pai exija isso. Sem perguntas. Especialmente de mim. Minha mãe. Olinda. Interpretava a dona de casa suburbana perfeita à risca. Seu cabelo loiro estava sempre arrumado. Suas roupas eram impecáveis, e ela sempre tinha um sorriso pronto para os visitantes. Mas, nos bastidores, ela era a maior facilitadora do meu pai. Seu pai trabalha tanto por esta família. Ela dizia sempre que eu chorava depois de uma explosão dele. O mínimo que você pode fazer é não aborrecer, Lu. Você sabe como ele fica. Aí tinha meu irmão Marcelo. 3 anos mais velho e o filho de ouro. Sem dúvida, ele seguiu os passos do meu pai nos negócios, entrando na empresa dele, logo depois da faculdade. Enquanto eu me esforçava para conseguir um único elogio, Marcelo recebia elogios o tempo todo. Esse meu garoto. Meu pai dizia, dando tapinhas nas costas de Marcelo depois até da menor conquista. Você tem o talento comercial de um Macedo. Meus sucessos acadêmicos nunca receberam esse tipo de atenção. Quando me formei com honras em Northwestern, com diploma em finanças e economia, meu pai apenas assentiu e disse: espero que você realmente consiga fazer alguma coisa com isso. Lembro de estar sentada no meu dormitório depois daquilo, olhando para meu diploma e me perguntando por que eu me esforçava tanto para obter a aprovação dele. Ainda assim, uma parte desesperada de mim nunca desistia de tentar. Mesmo que minhas coisas acadêmicas não fossem grande coisa para eles. Construí uma carreira sólida como analista financeira. Cada empresa em que trabalhei era melhor que a anterior. E subi na hierarquia com trabalho duro. Não por causa do nome da minha família. Ainda assim, nos nossos jantares de domingo obrigatórios, minha carreira era tratada como um hobby bonitinho, até eu sossegar com o cara certo. Guzmão está brincando de empresária. Minha mãe dizia para as amigas dela naqueles eventos beneficentes que eu tinha que ir. Mas ela vai encontrar o homem certo eventualmente. Ele só amadureceu tarde. Esses comentários me irritavam. Especialmente quando eu assumi empregos que significavam semanas de trabalho de 60 horas e dedicação total. Meus relacionamentos sofreram por causa da minha carreira e da desaprovação da minha família. Meu último namorado, Samuel, terminou tudo depois de 6 meses. Quando cancelei nossa viagem de fim de semana para ajudar minha mãe a planejar uma festa no jardim. Você nunca vai colocar ninguém antes da sua família. Ele disse enquanto arrumava as coisas dele. E o triste é que eles nem sequer apreciam isso. Ele estava certo. Claro. Eu mantinha distância morando na cidade. Mas emocionalmente, eu ainda estava presa tentando obter a aprovação deles. Cada conquista era medida por saber se isso finalmente me faria ganhar o respeito do meu pai.
Cada promoção era uma chance de provar meu valor. 2 meses atrás. Tudo mudou. Recebi uma oferta para um cargo sênior na Blackwood Financial, uma das empresas mais respeitadas do país. O salário era o dobro do que eu ganhava. A equipe era incrível, e a oportunidade era exatamente o que eu estava buscando há uma década. O que tornou tudo ainda melhor foi que a Blackwood era conhecida por seus padrões éticos e práticas honestas. O que era algo que eu realmente prezava. Só tinha um problema. A Blackwood às vezes competia com a empresa do meu pai por clientes. Nada muito direto. Mas havia sobreposição suficiente para que eu soubesse que ele poderia ver isso como uma traição. Mesmo assim, depois de pensar sobre isso por semanas, aceitei o emprego. Pela primeira vez. Escolhi minha carreira em vez de tentar evitar o drama familiar. À medida que nossa reunião familiar anual se aproximava, decidi que era quando eu finalmente compartilharia a notícia. Talvez eu estivesse sendo ingênua. Mas achei que a conquista seria grande o suficiente para que até meu pai reconhecesse meu sucesso. Com 40 membros da família como testemunhas. Certamente ele pelo menos me daria um pequeno parabéns. Nossa! Como eu estava enganada! O dia da reunião foi perfeito. Em termos de clima. Quando entrei na garagem da casa dos meus pais, vi os carros chiques já enfileirados. Alisei meu vestido. Passei um batom novo e me lembrei de que era uma profissional de sucesso prestes a me tornar ainda mais. Essa confiança seria minha armadura. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater. E os olhos dela me examinaram imediatamente de cima a baixo. Guzmão. Querida. Você finalmente chegou. Já está todo mundo aí. Ela me deu um beijo no ar, tomando cuidado para não estragar a maquiagem dela. Esse vestido está um pouco formal para um encontro de família. Não está? E você emagreceu. Está se alimentando direito? Antes que eu pudesse responder, ela já estava se virando, chamando minha tia Valente para conversar sobre o novo buffet que ela havia contratado. Algumas coisas nunca mudam. Caminhei pela casa, cumprimentando os parentes que não via desde o ano passado. Tio Lemos e tia Alice perguntaram sobre meu trabalho, parecendo genuinamente interessados. Até que Marcelo apareceu, colocando o braço em volta dos meus ombros com falsa simpatia. A irmãzinha ainda está brincando com planilhas? Ele anunciou com uma risada que fez toda a minha carreira parecer uma piada. Enquanto isso, acabei de fechar a conta da Renderson. Potencial de 7 dígitos indo para 8 no ano que vem. Que maravilha! Marcello. Tia Alice disse. Imediatamente voltando a atenção para ele. Seu pai deve estar tão orgulhoso. Me livrei dele e fui em direção ao quintal, onde meu pai estava comandando. Ele estava contando uma das suas histórias de guerra de negócios para uma plateia cativa de parentes do sexo masculino. Com um copo de uísque na mão. Quando ele me viu, deu um rápido aceno de cabeça antes de continuar sua história sem perder o ritmo. Ao longo da tarde, pequenos momentos de desrespeito se acumularam como cortes de papel. Quando mencionei uma estratégia financeira que havia desenvolvido para um cliente, minha mãe interrompeu para perguntar se eu já tinha encontrado alguém especial. Quando ajudei na cozinha, minha tia se perguntou em voz alta por que uma garota tão bonita ainda estava solteira na minha idade. Quando entrei numa conversa sobre tendências de mercado, Marcelo falou por cima de mim até que eu simplesmente me calei. O pior momento foi quando ouvi meus pais na cozinha enquanto eu voltava do banheiro. Guzmão parece cansada. Minha mãe disse. Só trabalho e nenhuma vida pessoal está envelhecendo ela. Se ela tivesse o talento comercial de Marcelo, talvez o trabalho valesse a pena. Me père respondeu. Mas ela sempre foi mole. Muito preocupada com ética e sentimentos em vez de resultados. É por isso que ela nunca vai chegar ao topo. Congelei no corredor. As palavras deles me atingindo mais forte do que eles imaginavam. Depois de 13 anos construindo minha carreira, eu estava prestes a atingir um pico que eles nem conseguiam entender. E eles ainda me viam como a decepção da família. Às 16h30. Minha mãe anunciou que o jantar seria servido pontualmente às 18 horas na sala de jantar formal. Enquanto os parentes se espalhavam para se refrescar, refugiei-me no meu antigo quarto. Agora um quarto de hóspedes.
sem nenhum vestígio da minha infância. Sentada na beirada da cama. Fiquei encarando meu reflexo no espelho da penteadeira. A cara que me encarava de volta era de uma mulher que tinha se realizado. Não a da garota insegura que tinha saído daquela casa. Conquistei meu sucesso na raça e com inteligência. Porque eu ainda estava atrás de aprovação de gente que nunca me apoiou. Deu um estalo dentro de mim. A partir dali, eu ia fazer meu anúncio no jantar não para eles me aprovarem, mas como uma declaração de independência. Cansei de me diminuir só para massagear o ego deles. Quando desci, a sala de jantar tinha virado outra coisa. A mesa enorme de mogno brilhava com um lustre em cima. Toda arrumada com a melhor porcelana e os cristais da minha mãe. Os cartões de lugar colocavam cada um da família de acordo com a hierarquia social maluca da minha mãe. O meu tava quase no fim da mesa. Entre um primo de segundo grau da minha mãe e uma tia-avó surda. Meu pé. Claro. Tava sentado na cabeceira. Com Marcelo à direita e minha mãe à esquerda. O círculo de poder dos Macedo nunca foi discreto. Enquanto os garçons serviam a entrada, a fofoca rolava solta na mesa. A filha da tia Valente estava esperando o segundo filho. O primo Torres tinha comprado uma casa de veraneio nos Hamptons. O filho do tio Bettencourt tinha passado em Princeton. Fiquei quieta comendo minha sopa, esperando o momento certo. A hora chegou no prato principal. Deu uma pausa na conversa, enquanto o pessoal se concentrava em cortar seus bifes mal passados. Tenho uma novidade para contar. Falai. É min havozetsu una shala. 40 pares de olhos se viraram para mim com diferentes níveis de interesse. Aceitei um novo emprego. Continuei. Endireitando os ombros. Estrategista financeira sênior na Blackwood Financial. Deu um silêncio antes do garfo do meu pai bater com força no prato. Blackwood? Ele repetiu com a voz baixa e ameaçadora. Minha concorrente. Eles não são concorrentes diretos. Pai. Expliquei. Tem uma pequena sobreposição de serviços. Mas são clientes e métodos diferentes. Métodos diferentes. Aham. Ele falou com a cara vermelha. Eles minam empresas sólidas com promessas vazias e ideias progressistas idiotas. Na verdade, eles são conhecidos pelas práticas éticas e transparência. Corrigi. Antes que eu pudesse me controlar. A taxa de clientes que ficam com eles é a maior do mercado porque eles entregam resultados sem taxas escondidas ou truques. A mesa ficou em silêncio. Ninguém nunca tinha contrariado Gaspar Macedo. Ainda mais na mesa de jantar dele. E nunca a própria filha. O que você está insinuando sobre meus negócios? E ele perguntou. E a voz dele ficou calma. Que era como ele ficava antes de ter um ataque de raiva. E eu devia ter recuado. Por 32 anos. Esse foi meu papel na família. Mas, sentada ali, cercada de parentes que viram eu me diminuir ano após ano. Alguma coisa dentro de mim não deixou. Não tô insinuando nada sobre seus negócios. Pai. Tô falando do meu. Uma oportunidade que conquistei com trabalho duro e talento. Não por ser da família. Pela primeira vez na vida. Eu ia agradecer se você pudesse só dizer. Parabéns. O silêncio que veio depois pareceu durar para sempre. Dava para ouvir o gelo batendo no copo, e o relógio de pêndulo fazendo tic-tac no corredor. A cara do meu pai ficou cada vez mais vermelha enquanto ele processava minhas palavras. Parabéns. E ele falou. Som a voz mansa. Você quer parabéns por trair sua família. Por pegar tudo que eu te ensinei a usar para ajudar meus concorrentes? Não é sobre você. Respondi. Tentando manter a calma. É sobre minha carreira. Me fitirou. A Blackwood tá me dando a chance de trabalhar com os clientes mais importantes deles e ajudar a definir a estratégia da empresa. Usando o que você sabe das minhas práticas. E ele rebateu. Aumentando o tom de voz. Coisas que você aprendeu sentada aqui na mesa. Vários parentes se mexeram nas cadeiras. Minha prima Câmara ficou encarando o prato com interesse. Enquanto o tio Lemos fingia que arrumava a gravata. Isso era ridículo. Falai? Nunca usei nenhuma informação de forma errada. Sou uma profissional com experiência e uma boa reputação.
Minha mãe colocou a mão no braço do meu pai para tentar acalmá-lo. Mas as palavras dela pioraram a situação. Gaspar. Talvez a Guzmão não tenha pensado direito. Ela sempre foi impulsiva com a carreira. Tenho certeza de que ela pode ligar amanhã e dizer que não vai. Não vou dizer que não vou. Falei com firmeza. Já assinei o contrato. Começo em 2 semanas. Marcelo deu uma risadinha fraca. Guzmão sendo Guzmão. Sempre achando que sabe mais que todo mundo. O pai construiu uma empresa por 30 anos. Mas, Claro, você entende mais do mercado do que ele. Nunca falei isso. Responde. Ficando cada vez mais irritada. Não tô comparando o que a gente sabe. Tô falando do meu direito de seguir minha carreira. Que carreira? A voz do meu pai ecoou do outro lado da mesa. Você não teria carreira nenhuma se eu não tivesse pago essa sua faculdade cara. Tudo que você sabe aprendeu por minha causa. Por causa dessa família. Eu me esforcei para fazer a pós-graduação. Corrigi. E paguei cada centavo dos meus empréstimos da faculdade. Minha carreira é minha. Construída com meu esforço. Como você ousa? E ele gritou, batendo na mesa com tanta força que os copos de cristal pularam. Depois de tudo que fizemos por você. É assim que você nos paga. Virando uma traidora? As acusações de sempre tinham o objetivo de me fazer encolher, pedir desculpa e voltar atrás. Como eu sempre fazia. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu não era mais a filha insegura que queria ser aprovada. Eu era uma profissional de finanças que tinha conquistado seu sucesso. É por isso que nunca conto nada para vocês. Falei como a voz firma. Você não aguenta que eu tenha feito sucesso sozinha. Que eu não precise da sua aprovação, ou das suas indicações. Que eu tenha construído algo para mim que não tem nada a ver com o sobrenome Macedo. Minha mãe engasgou. Guzmão. Peça desculpas ao seu pai agora. Por quê? Por ter minha própria opinião? Por construir minha carreira? Por não querer fingir que sou menos do que sou só para proteger o ego dele? Meu pai empurrou a cadeira com tanta força que ela caiu no chão. O barulho ecoou pela sala de jantar enquanto ele se levantava. Com as mãos fechadas. Sua ingrata. E ele gritou. Usando uma palavra que eu nunca tinha ouvido ele falar. Acha que conquistou alguma coisa sem o sobrenome Macedo? Você não é nada sem essa família. Gaspar. A tia Valente falou. Chocada com as palavras dele. Mas ele não estava nem aí. A raiva tinha transformado a cara dele em alguma coisa monstruosa. Ele deu a volta na mesa na minha direção enquanto os parentes se encolhiam nas cadeiras. Fiquei firme. Me recusando a me encolher. Passei a vida inteira tentando agradar você. Nada nunca foi bom o suficiente. Nenhuma conquista nunca importou. Cansei de me diminuir para acalmar seu ego. Ele me alcançou antes que alguém pudesse fazer alguma coisa. Mas, pensando bem, ninguém tentou. O que aconteceu foi tão rápido que muitos parentes disseram que não viram direito. A mão direita do meu pai fez um arco. O punho dele acertou minha bochecha esquerda com tanta força que me jogou contra a parede. Senti uma dor enorme no rosto e o gosto de sangue porque meus dentes tinham cortado a parte de dentro da bochecha. A sala de jantar começou a ter gritos e exclamações. Em meio ao zumbido no ouvido e à dor, ouvi uma coisa mais feia que o tapa. Risada. A risada aguda e nervosa da minha mãe. Que ela sempre usava em situações sociais desconfortáveis. Gaspar. Sérieux? Il a fallu. Como se ele tivesse usado o garfo errado em vez de bater na filha. Aí veio a voz do Marcelo. Clara e satisfeita. Bem feito. Quem sabe assim me la aprende. Me levantei devagar. Com a mão na bochecha doendo. E olhei em volta da mesa. 39 rostos me encaravam com expressões de choque, desconforto e curiosidade mórbida. Ninguém se levantou. Nenhum parente se mexeu para me ajudar ou enfrentar meu pai. Sangue pingava do meu lábio cortado na toalha de mesa branca da minha mãe. A imagem perfeita da nossa família. Perfeita por fora. Com violência escondida por baixo. Sem falar nada. Me virei e saí da sala de jantar. Passei pela cozinha e saí pela porta lateral até meu carro. Ninguém me chamou.
Ninguém foi ver se eu tava bem. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor. Minha bochecha já estava inchada, com uma marca vermelha escura onde os nós dos dedos do meu pai tinham batido. A dor não era nada comparada ao fim da ilusão de que minha família um dia ia me dar valor. Dirigi em choque até um hotel a 32 quilômetros da casa dos meus pais. Na recepção, virei o lado machucado para não mostrarem. E falei rapidinho que precisava de um quarto para aquela noite. O recepcionista, ocupado no telefone, nem me olhou direito. Passou meu cartão e me entregou a chave. Dentro do quarto de hotel. Parei na frente do espelho do banheiro e vi o estrago. Minha bochecha estava inchada, com um roxo escuro se espalhando pela minha bochecha. Meu lábio estava cortado, com sangue seco. Eu parecia uma vítima. E me senti com vergonha e raiva. Por 32 anos, fui a pacificadora da família, a que acalmava as coisas, que aceitava críticas sem reclamar, que diminuía meus próprios sucessos para não ameaçar os homens da família. E o que ganhei? Um soco na cara na frente da família, seguido de risada e zombaria. Dei uma olhada no meu celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nem da minha mãe para saber se eu estava bem. Nem de nenhum dos 39 parentes que viram meu pai me bater. Nem da tia Alice, que sempre me olhava com pena nas reuniões de família. A falta de preocupação dizia tudo. Essa era a família Macedo. Eu não era importante o bastante para ninguém se preocupar. Minha segurança e meus sentimentos não valiam nada perto de manter a fama de família perfeita. Sentei na beirada da cama do hotel com gelo no rosto e comecei a lembrar de coisas que eu tinha guardado dentro de mim por anos. Quando eu tinha 7 anos e chorei porque tirei a maior nota da turma em matemática. Mas meu pai estava ocupado demais elogiando o gol do Marcelo para olhar minha prova. Quando eu tinha 12 ouvi minha mãe falando para uma amiga que o Marcelo tinha puxado o talento do pai nos negócios, mas que eu só precisava arrumar um marido rico. Quando eu ganhei um concurso importante de economia com 16 e meu pai falou que os jurados tinham facilitado para mim por ser menina. Quando eu levei meu primeiro namorado sério para casa com 22 e meu pai passou o jantar inteiro perguntando sobre a carreira dele, enquanto minha mãe criticava minha comida, minha roupa e meu jeito de conversar. Quando não me deram uma promoção na minha primeira empresa com 27 descobri que meu pai tinha ligado pro chefe para falar que eu não estava pronta para mais responsabilidade. Era sempre a mesma coisa. E nada ia mudar a não ser que eu fizesse alguma coisa. Peguei meu laptop e entrei no servidor seguro do meu trabalho. Antes de aceitar o emprego na Blackwood, eu tinha pesquisado para ver se tinha alguma coisa errada com a empresa. O que descobri sobre os negócios do meu pai me deixou chocada. Mas a família me impediu de fazer alguma coisa. A empresa dele tinha se envolvido em cobranças estranhas. Impostos que quase burlavam a lei e, entre casos, tinha mentido sobre o desempenho dos investimentos para os clientes. Nada que chamasse a polícia na hora. Mas eram coisas que, se fossem descobertas, acabariam com a confiança dos clientes e com a reputação da empresa. Eu tinha guardado os documentos, dizendo para mim mesma que era por precaução, não para usar contra ele. Agora, olhando para os arquivos, vi que eu sempre soube que esse dia ia chegar. O dia em que a família ia me impedir de fazer a coisa certa. Meu pai tinha construído o sucesso dele com medo. Os funcionários que reclamavam das coisas eram demitidos e não conseguiam mais emprego. Os clientes que reclamavam eram ameaçados de processo. Os parentes que desafiavam ele eram humilhados. Pela primeira vez, pensei em usar o poder que eu tinha guardado. Eu tinha construído minha reputação. Conhecido, gente, importante no mercado e juntado provas dos negócios sujos do meu pai. Eu podia fazer ele pagar. Não só por ter me maltratado por anos, mas também por ter feito coisas erradas no trabalho. Não era fácil decidir o que fazer. Contar a verdade sobre meu pai ia prejudicar funcionários que não tinham nada a ver com a história. Acabaria com a vida social da minha mãe. A única coisa que ela valorizava. Acabaria com a herança e o futuro do Marcelo. Dividiria a família. Mas deixar as coisas como estavam ia me destruir. Passei a vida inteira tentando ter o amor e o respeito de gente que não podia me dar nada disso. O tapa mostrou a violência que sempre existiu na nossa família.
Conforme a meia-noite foi chegando, fiz 3 listas. Pessoas que podiam me ajudar. O que podia acontecer se eu fizesse alguma coisa ou não. E o que eu queria além de vingança. 1h da manhã. Já tinha decidido o que fazer. Tinha 3 ligações para fazer. 3 conversas que iam mudar tudo. 3 contatos que podiam me ajudar a fazer Gaspar Macedo pagar pelas coisas que ele tinha feito. Tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Coloquei o celular na mesinha de cabeceira e dormi bem pela primeira vez em anos. A decisão me trouxe paz. No dia seguinte, tudo ia mudar. Mas eu podia dormir, sabendo que tinha me escolhido em vez da família. Acordei cedo no dia seguinte. Com o rosto doendo. Mas com a cabeça tranquila. O quarto de hotel estava silencioso. Só com o barulho do ar-condicionado. Olhei meu celular de novo. E não tinha mensagens da família. O silêncio deles me mostrou que eu estava fazendo a coisa certa. Depois de tomar banho e esconder os hematomas com maquiagem, sentei na mesa perto da janela e me preparei para fazer a primeira ligação. O contato estava salvo no meu celular como Delfim C. Delfim Chen era um investigador de crimes financeiros, que eu tinha conhecido numa conferência 3 anos antes. A gente se falava de vez em quando e tomava café para falar sobre as novidades do mercado. Liguei direto para ele, e ele atendeu na 3ª vez. Guzmão. Que surpresa! Tudo bem? A voz dele era simpática, mas profissional. Podia estar melhor. Respondi. Delfim. Preciso falar com você sobre uma coisa delicada. Tem tempo pra gente se encontrar hoje? Ele ficou em silêncio por um tempo. Claro. É sobre trabalho ou pessoal? Os dois? Falai. Tenho documentos que mostram coisas erradas que estão acontecendo na Macedo Financial Services. Ele ficou em silêncio de novo. Por mais tempo? A empresa do seu pai. Entendo. Isso é uma coisa séria. Guzmão. Tem certeza? Tenho. O que aconteceu ontem me mostrou que não posso mais ficar calada. Marcamos de nos encontrar num café perto do escritório dele às 11. Antes de desligar. Delfim falou. Guarde tudo sobre o que aconteceu com você. Tire foto. Escreva tudo. Isso pode ser importante. Segui o conselho dele. Tirei fotos dos meus machucados e escrevi sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Fazer isso me ajudou a me sentir menos mal. Às 11 em ponto. Sentei na frente do Delfim num canto tranquilo do café. Ele ficou chocado quando viu meu rosto. Porque a maquiagem não tinha escondido os hematomas. Acho que devemos começar com o que aconteceu com você. Ele falou baixo. Contei para ele sobre o jantar. Sobre como meu pai tinha ficado bravo por causa do meu emprego e sobre o que minha mãe e meu irmão tinham feito. Enquanto eu falava, Delfim anotava tudo com a cara cada vez mais séria. Já fez um boletim de ocorrência? Ainda não. É a 2ª ligação que tenho que fazer hoje. Ele assentiu. E sobre os documentos que você mencionou? Abri meu laptop e mostrei os arquivos que eu tinha. Provas de que eles manipulavam os preços para os clientes. Documentos de impostos com coisas estranhas. E-mails falando sobre como burlar as regras e planilhas mostrando a diferença entre o que os clientes ganhavam e o que era mostrado para eles. Delfim olhou tudo com atenção, fazendo perguntas de vez em quando. Depois de quase 1 hora, ele fechou o laptop e me encarou. Tem coisa suficiente aqui pra gente abrir uma investigação. Algumas dessas coisas são mais que só truques. São quase fraude. Você sabe o que isso vai significar pro seu pai e pra empresa? Sei. E você está preparada para testemunhar. Se precisar? Sim. Não posso mais fingir que nada está acontecendo. Delfim juntou as coisas dele. Vou precisar de cópias de tudo. Minha equipe vai começar a investigar. Mas vai demorar. Prepare-se. Porque seu pai vai ficar sabendo da investigação. Entendo. Obrigada. Delfim. Quando a gente se despediu, ele tocou meu braço e falou: Guzmão. Você é muito corajosa. A minha 2ª ligação foi para Drummond Campos, uma advogada de direito de família conhecida por defender mulheres em casos de violência doméstica. O escritório dela ficava numa casa antiga reformada no centro,
Lá dentro era aconchegante e feito para deixar a gente à vontade. Drummond ouviu tudo sem me interromper enquanto eu contava a história, incluindo o jeito que meu pai sempre me maltratou e o soco que me deu. Quando terminei, ela se inclinou para frente com uma cara de pena, mas decidida. Precisamos pedir uma medida protetiva urgente. Ela falou, com seus machucados e as testemunhas. Temos motivos para te proteger agora. Será que vai ser suficiente? Perguntei. Meu pai tem muita grana e conhece muita gente. Também vamos entrar com um processo criminal por agressão. Explicou. A ordem de restrição é só o começo. Vamos guardar tudo. Cada mensagem. Cada vez que ele tentar te ligar e construir um caso forte, minha família vai ficar do lado dele. Avisei. Eles vão negar ou diminuir o que aconteceu. É normal em famílias que sempre foram assim. Drummond falou. Mas seus machucados mostram a verdade. E, às vezes, quando uma pessoa fala, outras têm coragem de fazer o mesmo. Passamos as próximas 2 horas preenchendo os papéis. Drummond tirou fotos dos meus machucados e preparou o pedido de ordem de restrição. Quando saí do escritório dela, o processo já tinha começado. O xerife vai entregar a ordem de restrição em 24 horas. Explicou Drummond quando terminamos. Seu pai não pode te ligar, nem chegar perto de você, da sua casa ou do seu trabalho. Se ele faz isso, vai preso na hora. A minha terceira ligação foi pro Horta Trindade, um jornalista que escrevia sobre empresas que faziam coisas erradas. A gente tinha se conhecido no ano anterior, quando ele me entrevistou para um artigo sobre como as mulheres eram tratadas no mercado financeiro. Ele concordou em me encontrar num restaurante perto da praia, longe do centro, para ninguém reconhecer a gente. Horta chegou de alices e camisa, sem terno, para não chamar atenção. Os olhos dele arregalaram quando viram meu rosto. Moi dois. Guzmão. Quem fez isso? Meu pé? Respondi. E é por isso que quero falar com você. No almoço, contei toda a história. Uma empresa de sucesso que fazia coisas erradas. Uma família que vivia com medo e o soco que acabou com tudo. Falei que já tinha uma investigação rolando e um processo. Mas que era importante que as pessoas soubessem. As empresas fazem coisas erradas escondido. Expliquei. Os clientes confiam o dinheiro deles para os consultores, mas não entendem como as taxas e os investimentos funcionam. Meu pai enganou as pessoas por anos, mas sempre mostrou ser honesto e bem-sucedido. Horta anotou tudo e fez algumas perguntas. Essa história é importante. E ele falou. Uma empresa grande que faz coisas ilegais. Comandada por um homem que bate na própria filha. Você está preparada para o que vai acontecer quando a história sair? Sei o que pode acontecer. Falei. Posso provar tudo sobre a empresa. A história da minha família é mais difícil. Mas meus machucados mostram a verdade. E você quer que seu nome apareça na história? Pensei um pouco. No começo, queria que meu nome não aparecesse nas coisas sobre a empresa. A história do soco vai ter meu nome de qualquer jeito. Mas queria que meu nome não aparecesse na investigação da empresa por enquanto. Horta concordou. Podemos fazer assim. Preciso ver se tudo é verdade e dar a chance da empresa do seu pai se defender antes de publicar a história. Isso deve demorar umas 2 semanas. Tudo bem. Falei. Não quero me vingar. Quero que a história seja verdadeira e que aguente os processos que virão. Quando terminamos de conversar, Horta fez uma última pergunta. Tem certeza do que quer? Depois que começar. Não tem volta. Toquei no meu rosto machucado. Tenho certeza. Cansei de ficar quieta. Naquela noite, fiz check-in em outro hotel com outro nome e desliguei o telefone. As 3 ligações tinham sido feitas. A justiça estava sendo feita. Pela primeira vez na vida. Escolhi a verdade em vez da família. A honestidade em vez de fazer o que os outros queriam. Dormi por quase 12 horas. Meu corpo relaxando como não fazia há anos. Quando acordei e liguei o celular de novo. E ele explodiu de mensagens. 27 ligações da minha mãe. 15 do Marcelo.
5 do meu pai. Mesmo com a ordem de restrição. Tinha também várias mensagens de texto. De súplicas a ameaças. Guzmão. Me liga agora. Seu pai está furioso. Isso é problema de família. Resolvemos em casa. Guzmão. Que merda você fez? O xerife acabou de vir aqui. Dá um jeito nisso. Marcelo. Você fez uma burrada. Me liga antes que piore pra você. Do meu pai. Mandei as mensagens para Drummond para provar que ele tinha tentado me ligar e depois fui ver as notícias. Nada tinha saído ainda. Mas era só questão de tempo. Eu tinha começado 3 processos diferentes e agora só tinha que esperar. Uma semana se passou. Depois pedi licença do trabalho e falei para os meus chefes na Blackwood Financial que tinha um problema na família. Eles foram muito legais e até me deram mais um mês para começar a trabalhar. Eu mudava de hotel a cada 2 dias. Porque a Drummond falou que era melhor fazer isso. Já que meu pai tinha dinheiro e podia fazer alguma coisa. No décimo dia. A primeira notícia saiu. Empresa financeira sendo investigada por enganar clientes. A reportagem não falava meu nome. Mas contava sobre as coisas erradas que a Macedo Financial Services fazia. Meu pai fez um comunicado falando que era tudo mentira e que ia ajudar na investigação. 3 dias depois. Saiu outra notícia. Dono da Macedo Financial é acusado de bater em familiar. A reportagem mostrava que ele tinha uma ordem de restrição e que tinha sido processado. Não tinha muitos detalhes. Mas falava que Gaspar Macedo tinha batido num familiar. Meu telefone não parava de tocar. Parentes me mandavam mensagens chocados. Preocupados e, em alguns casos, bravos porque eu tinha exposto a família. Antigos colegas de trabalho me ligaram para me apoiar ou para saber mais. Dependendo de quem era. Até gente da faculdade que eu nem falava mais apareceu querendo saber da fofoca. Não respondi ninguém. Porque a Drummond falou para eu não falar nada durante os processos. Só falei com minha advogada. Com o Delfim da polícia e, de vez em quando, com o Horta para saber das novidades da reportagem. Na terceira semana, a situação piorou. As ações da Macedo Financial caíram 30% e os clientes começaram a tirar o dinheiro. Meu pai teve que sair da empresa enquanto o conselho tentava resolver as coisas. Minha mãe cancelou a festa dela e falou que era por problemas de saúde na família. Marcelo me ligou 17 vezes num dia e começou a me ameaçar. Mas depois implorou quando viu que a situação era grave. Você sabe o que fez? Falou na última mensagem de voz. A reputação do papai está destruída. A mamãe não pode sair de casa. A empresa está perdendo dinheiro todo dia. Tudo porque você não aguentou ser criticada. Você acabou com a família por vingança. As palavras dele mostraram como ele pensava igual ao meu pai. Para ele, um soco no rosto era uma crítica e fazer alguém pagar por violência era vingança. Marcelo sempre foi o protegido do meu pai. Não só nos negócios, mas também por ser uma pessoa ruim. 4 semanas depois das primeiras ligações, deu para ver tudo o que tinha acontecido. A polícia estava investigando a empresa do meu pai e as autoridades fiscais também. 3 ex-funcionários apareceram com mais provas depois de ler as notícias. Um cliente entrou com um processo falando que a empresa cobrava taxas demais e mentia sobre os investimentos. Meu pai foi preso com várias acusações. A foto dele sendo levado algemado saiu em todas as notícias. Minha mãe teve um ataque no evento e começaram a falar que ela usava drogas. Marcelo tentou salvar a empresa, mas não conseguiu. Os clientes estavam indo embora e a polícia investigando. Então a empresa tirou todos os bônus e dividendos dos chefes, acabando com a maior parte do dinheiro da minha família. Aí chegou a hora que eu estava esperando. Mas com medo, minha mãe me ligou de um número que eu não conhecia, enganando meu bloqueio. A gente sabe que foi você. Ela falou, com a voz rouca de raiva e medo. Talvez os advogados tenham contado. Você mostrou as provas? Você traiu sua família. Tá feliz agora que acabou com tudo que seu pai construiu? Ele mesmo destruiu. Mãe, responde. Por ter feito coisas erradas por anos e por tratar as pessoas como objetos. Elle te détruit. Uma casa linda.
A melhor educação. Todas as vantagens. Menos respeito. Amor e dignidade. Ela estava chorando. Mas parecia fingimento. O que você quer? Dinheiro? É isso? A herança? Quero que ele pague. Falai. Pelos clientes que foram enganados. Pelos funcionários que foram ameaçados. Por todos os jantares em que me fizeram me sentir mal e por tudo que eu fiz que não valeu nada. Isem. Por ter me dado um soco. Por ter tido coragem de construir minha carreira. Foi um erro. Ela quase gritou. Ele perdeu a paciência depois que você provocou ele. Não. Falai. Foi o fim de uma vida inteira de violência. E você ter rido em vez de me ajudar me mostrou tudo o que eu precisava saber sobre como sou vista nessa família. Ficou um silêncio antes dela falar de novo. Como a voz fria. Você sabe que isso te afeta também. Ninguém quer saber dos Macedo agora. Ninguém vai te contratar depois desse escândalo. A Blackwood sabe de tudo. Falai? Contei sobre o problema e a investigação antes de aceitar o emprego. Eu acredito em ser honesta. Quase dava para ver a cabeça dela mudando. Percebendo que a filha quieta tinha pensado em tudo. Você planejou isso? Ela sussurrou. Tudo isso. Não. Mãe? Papai planejou isso por ter sido violento e desonesto por tantos anos. E eu só parei de proteger ele. Depois de desligar. Fiquei quieta por um tempo. Pensando no que eu estava sentindo. A família que eu tanto queria que me aceitasse estava acabando. A imagem de sucesso se desfazendo. Mas, em meio a tudo isso, me senti mais forte e livre. Pela primeira vez na vida. Me dei valor em vez de me sacrificar pela família. Custo caro. Mas valeu a pena. 6 meses se passaram e a vida trouxe coisas boas e ruins. Me mudei para um apartamento novo. Troquei meu telefone e comecei a reconstruir minha vida do meu jeito. Meu pai aceitou um acordo para não ir para julgamento. Falando que era culpado de agressão e de ter feito coisas erradas na empresa. Ele não pode mais ser dono de uma empresa e teve que pagar multas. A empresa da família foi vendida por um preço baixo e o dinheiro foi usado para pagar os processos dos clientes. Minha mãe, vendo que tinha perdido tudo, pediu divórcio depois de 36 anos. O processo mostrou que ela sabia de algumas coisas erradas que meu pai fazia. Mas preferiu não ligar para continuar tendo uma vida boa. Marcelo não conseguia emprego porque ninguém queria contratar ele por causa do pai. Ele acabou trabalhando numa seguradora de um parente em outro estado. Bem diferente do emprego que tinha. A família se separou. Alguns parentes pararam de falar comigo, falando que eu tinha acabado com a família. Outros me apoiaram escondido, contando que meu pai sempre foi agressivo. Minha tia Alice, irmã da minha mãe, me mandou um e-mail, falando que sempre quis me ajudar. Mas tinha medo. Você foi muito corajosa. Ela escreveu. Queria ter tido essa coragem antes. Talvez você não tivesse sofrido tanto. Não foi fácil me curar. Comecei a fazer terapia e fui entendendo os problemas da minha família. Tinha dias que eu me sentia culpada, pensando que tinha exagerado. Tinha noites que eu ficava triste pela família que eu sempre quis ter. Mas também tinha momentos bons. Fiquei mais próxima dos meus amigos. Comecei a fazer coisas que eu gostava e que tinha deixado de lado para agradar meus pais. Aprendi a me dar valor. Minha carreira melhorou na Blackwood Financial. Em vez de me julgarem por causa do escândalo, eles viram que eu era honesta e ética. 6 meses depois de começar, me chamaram para ajudar a treinar os funcionários para seguirem as regras da empresa. Numa terça-feira chuvosa, recebi uma carta da minha mãe. Pensei em jogar fora. Mas fiquei curiosa. Lá dentro tinha uma carta de 5 páginas, que começou me culpando. Mas depois virou um pedido de desculpas. Ainda acho que você exagerou. Ela escreveu. Mas tenho pensado sobre respeito e dignidade. Vejo que eu e seu pai não valorizamos você. Erramos com você. Estou tentando entender como você se sentiu. Não foi um pedido de desculpas de verdade. Mas foi o mais perto que ela chegou de admitir que errou. Não respondi na hora. Esperei para conversar com a minha terapeuta. Depois,
Mandei uma resposta curta, falando que queria ter uma relação melhor com ela no futuro, mas que precisava de limites. Quase um ano depois daquele jantar, percebi como minha vida tinha mudado. A ansiedade que eu sempre senti tinha diminuído. Não precisava mais fingir que era menos do que era. Não queria mais a aprovação de quem não podia me dar. A vida tinha sido difícil, mas eu tinha aprendido a ser honesta. A ser eu mesma. No final. Descobri que família não é só sangue. É respeito, apoio e carinho. A família em que nasci não me deu isso. Mas a família que eu construí com meus amigos e com pessoas boas me acolheu. Aprendi que as pessoas nos tratam do jeito que a gente deixa. Por 32 anos. Deixei que me fizessem mal para ser aceita. Quando parei de aceitar isso, comecei a me curar. Se você já passou por algo parecido, tendo que escolher entre a família e você mesmo, saiba que a vida pode ser boa depois dessa escolha difícil. Talvez não seja a vida que você queria, mas pode ser uma vida em que você finalmente consegue respirar. O que você faria no meu lugar? Já teve que escolher entre ficar na boa com a família e se defender? Me conta nos comentários. Se você se identificou com essa história, dá um like e se inscreve no canal para ver mais vídeos sobre como se proteger e superar problemas de família. Obrigada por acompanhar a minha história e lembre-se: você merece ser tratada com respeito em todos os seus relacionamentos.